quando a gente olha o ambiente on-premise, normalmente a empresa ela investe no primeiro momento em quê? Na proteção da infraestrutura. Sim. E depois que a infraestrutura, de uma certa forma, já teve aquele investimento, já tem uma maturidade em cibersegurança, você tem um segundo nível, que é a proteção das aplicações. Então é justamente nesse caminho que nós estamos em nuvem. Uma grande quantidade de empresas usando ambientes multi-cloud, já com um investimento feito na infraestrutura, na proteção da infraestrutura, mas agora essa preocupação e essa tendência da necessidade de olhar a segurança das aplicações, dos workloads, se não tem ali uma falha de configuração, se ali não tem um problema de permissão que não deveria ter, e aí sim, esse é um ponto que a gente traz como muito cuidado para 2025. Oi gente, tudo bem? O ano já começou com tudo e este episódio do Fortinet Brasil Podcast está trazendo as mais novas previsões e tendências de ameaças cibernéticas. Confira essa conversa com o Alexandre Bonatti, VP de Engenharia da Fortinet Brasil, que comentou as descobertas do último relatório global de ameaças do FortiGuard Labs. Esse bate-papo você não pode perder. Bonatti, muito obrigada pela presença hoje aqui com a gente. O episódio do ano passado fez muito sucesso. É sempre bom as pessoas estarem informadas, né, sobre as últimas investigações, sobre os últimos dados coletados, para estarem sempre à frente aí dos criminosos, né, e protegerem suas organizações. Obrigada, Bonatti. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo. Muito bom estar aqui novamente, falar um pouquinho sobre tendências, né, previsões. Apesar da gente falar em previsões de cibersegurança, tem uma frase que eu gosto muito, em que ela diz que para nós evoluirmos enquanto sociedade, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, a gente precisa lidar bem com a volatilidade, né, com essa questão de imprevisibilidade, mas quando a gente observa como foi o ano de 2024, a gente consegue ter pelo menos alguns indicativos de como a gente espera que seja o ano de 2025. Espero poder contribuir aí com dados interessantes. Um dos dados, né, que o relatório traz, né, diz respeito ao CAS especializado, né? Ou seja, o Cybercrime as a Service, de forma mais especializada. Nos anos anteriores, o FortiGuard Labs viu que esses criminosos estavam oferecendo pacotes para um ataque completo, né? E agora parece que uma tendência que deve se concretizar esse ano seria que eles foquem em elementos específicos, né, da cadeia do ataque. Então, o que isso, poderia dar exemplos, né, disso, e o que isso significa para as empresas? Claro, isso a gente já vem acompanhando durante muito tempo, essa movimentação do cybercrime, né, de uma certa forma, do crime organizado, especialmente voltado a crimes cibernéticos, e é muito comum a gente começar a perceber uma certa especialização desse crime cibernético, desse crime as a service, dessas quadrilhas especializadas. Por quê? No passado era muito genérico, ou seja, eles ofereciam esse serviço para que qualquer pessoa pudesse contratar um ataque cibernético de uma maneira geral. Agora eles passam a focar um pouquinho mais, você passa a ter quadrilhas especializadas, por exemplo, em determinados tipos de ataque, em determinadas fases do ataque também é muito comum. No passado, você contratava um ataque cibernético, um crime cibernético, ele englobava todas as fases, todas as necessidades. Em um pacotinho fechado. Justamente. E agora você passa a ter esse time mais especialista, essa quadrilha mais especialista em determinados tipos de ataques, em determinados tipos por exemplo, engenharia social, ou seja, ransomware. Então você passa a ver esse grupo muito mais focado justamente para que você possa ter uma efetividade maior. Então, ou seja, um grupo mais especializado para que eles consigam, de uma certa forma, serem mais eficientes e com menor tempo, porque tempo para eles é dinheiro. Quanto mais rápido eles conseguirem ser, mais efetivos eles conseguirem ser, melhor vai ser, porque eles vão lucrar mais num tempo mais curto, né? E isso significa menos tempo para as empresas também reagirem. Exatamente. Quanto mais especialista, quanto mais rápido, mais preparado tem que estar as empresas para conseguir se prevenir desse tipo de ataque. Certo. E Bonatti, outro dado que o relatório traz é com relação à nuvem, né?
Então, os ambientes de nuvem estão cada vez mais complexos e os cybercriminosos, eles tendem a se aproveitar cada vez mais disso, né? Inclusive, eu trago aqui outro dado de outro relatório, né, que a Fortinet lançou esse ano, falando especificamente de segurança em nuvem, né? E nesse relatório diz que 82% das empresas, né, já têm os seus ambientes na nuvem, sejam eles híbridos ou multi-cloud, mas que desses 82%, apenas 36% dessas empresas estão confiantes de que elas realmente têm a capacidade de detectar e responder a ataques, né, nesses ambientes de nuvem. Então, o que as empresas devem fazer para proteger esses ambientes que estão cada vez mais complexos, né? Diminuir o risco, né, das suas aplicações na nuvem. Esse é um ponto interessante, porque quando a gente fala em segurança de nuvem, eu diria que é o grande alerta para 2025. Todas os nossos dados, os nossos indicadores, as nossas pesquisas e investigações, elas levam para um aumento expressivo na quantidade de crimes relacionados à nuvem. Por quê? Basicamente, a gente teve algumas ondas quando a gente olha essa questão de cloud computing. Quando a gente olha principalmente depois de pandemia, transformação digital, as empresas de uma forma precisaram estar online para vender online, para de fato permanecer com o negócio funcionando de uma forma muito rápida. E essa forma muito rápida, a nuvem, ela é o caminho mais fácil. Então você teve aquela explosão de empresas indo e migrando para ambientes de nuvem. Num primeiro momento até um provedor de nuvem único, exclusivo. Logo depois, até mesmo para aumentar a resiliência, um ambiente multi-cloud, ou seja, dividir o negócio entre mais de um player, mais de um provedor de nuvem. Mas nesse primeiro momento, nessa migração rápida, a segurança ela não foi uma prioridade. E é até compreensível, porque se você pensa o negócio precisa voltar a funcionar, precisa ter uma resiliência. Então a preocupação inicial era manter a aplicação funcionando, conectividade, manter a venda, vamos assim dizer. O negócio operativo. O negócio funcionando, justamente. Mas no segundo momento, houve uma explosão de ataques cibernéticos relacionados à nuvem. E aí você já vê em 2023, 2024, uma preocupação das empresas em fazer a proteção do ambiente em nuvem. O que eu falo proteção, nesse primeiro momento, ela era muito mais voltada para o perímetro da nuvem. O que eu quero dizer com perímetro da nuvem? Era muito mais colocar, por exemplo, as empresas já estavam acostumadas a ter um firewall, a um Next Generation Firewall dentro da sua sede, dentro da sua filial. Mas quando foram para a nuvem, foram sem nada. Como eu disse, era aquela prioridade de manter o negócio rodando. E já quando a gente olha 2023, 2024, vide o aumento que nós tivemos expressivo de ataques relacionados à nuvem, as empresas começaram a focar nessa questão do perímetro da nuvem. Colocar um firewall ali, um Next Generation Firewall, uma proteção, manter as mesmas políticas que eles tinham no ambiente on-prime, agora sim no ambiente em nuvem. Colocar, de fato, um Web Application Firewall, que é aquele firewall específico para a camada de aplicação, fazer a proteção das aplicações. Mas agora a gente vê um outro cenário. Existe o perímetro ele foi criado, tem um investimento pesado em cima disso, mas agora a gente precisa olhar de fato as aplicações que estão hospedadas na nuvem. E esse é a tendência, essa é um dado preocupante que nós estamos observando de todos os indicadores, de todos os nossos sensores espalhados pelo mundo, essa tendência dos atacantes irem para as aplicações que estão hospedadas e não com a plataforma em si, sim, em nuvem. Então, quando a gente olha principalmente as aplicações, as vulnerabilidades elas são diferentes de quando a gente olha o perímetro. Aqui a gente está muito mais preocupado em erros de configuração, por exemplo. Ou seja, a gente sabe que nessa questão a nuvem, ela traz uma questão de agilidade, principalmente para a equipe de DevOps, subir aplicações de forma muito rápida, acabam acontecendo erros de configuração. Não só erros de configuração, mas também, por exemplo, privilégios. Ou seja, usuários que de uma certa forma mantêm aquela aplicação. Hoje os times estão muito grandes de desenvolvimento, as empresas, você vê hoje empresas que não são do setor de tecnologia, por exemplo, retail, saúde, mas que tem um braço agora de tecnologia tão grande que você passa a ver a empresa até... É até estranho ver se aquela empresa não é de fato uma empresa de tecnologia, né? Então são muitos desenvolvedores trabalhando simultaneamente. Então a gente começa a ver problemas, por exemplo, de permissão.
usuários que de uma certa forma não deveriam ter permissão a um certo nível de aplicações dentro da nuvem passa a ter essa permissão, funcionários ou pessoas desenvolvedores que saem da empresa ou não prestam mais aquele serviço, talvez aquele usuário ele se permanece. Então, quando a gente olha no ambiente de nuvem, especificamente para 2025, claro, não se pode deixar de lado o perímetro ele é sempre importante. Quando eu falo perímetro na nuvem, é justamente essa camada de proteção do acesso, como eu disse, um Next Generation Firewall, um Web Application Firewall, mas agora um olhar muito mais específico na camada de aplicação. Seria como realmente replicar o mesmo nível de segurança que se tem on-premises ter na nuvem, né? Então, as empresas têm que ter essa consciência, né? Que elas têm que fazer o mesmo nível, né? A maturidade, o mesmo caminho de segurança, né? Nos dois ambientes, E o caminho né? ele é muito parecido, você fez uma correlação que é bem interessante. Quando a gente olha o ambiente on-premise, normalmente a empresa ela investe no primeiro momento em que? Na proteção da infraestrutura. Sim. E depois que a infraestrutura, de uma certa forma, já teve aquele investimento, já tem uma maturidade em cibersegurança, você tem um segundo nível, que é a proteção das aplicações. Então é justamente nesse caminho que nós estamos em nuvem. Uma grande quantidade de empresas usando ambientes multi-cloud, já com um investimento feito na infraestrutura, na proteção da infraestrutura, mas agora essa preocupação e essa tendência da necessidade de olhar a segurança das aplicações, dos workloads, se não tem ali uma falha de configuração, se ali não tem um problema de permissão que não deveria ter, e aí sim, esse é um ponto que a gente traz como muito cuidado para 2025. Certo. E, Bonatti, com relação à inteligência artificial, né? Não é nada novo, né? Está aí há muito tempo, mas para 2025, né? Você enxerga algum ponto de atenção específico, né? Principalmente pensando, né, em redes sociais e ataques de phishing, né? Como você enxerga isso e as empresas, né? Elas estão preocupadas, né, com essa questão de inteligência artificial que está evoluindo, né, cada vez mais? Isso, inteligência artificial, quando a gente olha principalmente 2023 e 2024, a gente observou o uso massivo da IA do lado dos atacantes, ou seja, o uso extensivo, ostensivo também, a fins de manter um e-mail de phishing mais real, tornar a gramática mais correta, tudo isso a fim de uma certa forma de fazer o ataque ser mais efetivo, mais eficiente, ou seja, no passado nós detectávamos um ataque de phishing muito facilmente por erros gramaticais, erros de português, sintaxe, coerência, o e-mail não fazia muito sentido, até porque ele era escrito por pessoas que não tinham essa expertise, esse skill. Mas agora, com o uso da inteligência artificial, essa camada, ela já não necessita mais esses skills, ou seja, você passa a ter uma IA fazendo uma escrita de um e-mail, então você tem um e-mail muito mais robusto, muito mais, vamos assim dizer, real para o usuário leigo, então é muito mais difícil de se identificar. Então, em 2024, sim, os atacantes usaram de forma massiva a inteligência artificial. O interessante é que, mudando agora para pouquinho para 2025, a gente já vê também o outro lado, que é o uso massivo da inteligência artificial também na proteção. Porque Certo. as ferramentas hoje, as soluções de segurança, elas já estão tornando nativos a própria inteligência artificial justamente para lidar com esse uso pelo lado do cybercrime. Então, mas como que a gente pode, por exemplo, como que as empresas estão usando a inteligência artificial do lado da proteção? Principalmente na parte de automação a resposta a incidentes. Esse é um outro tópico, além de proteção de nuvem, de aplicações que estão hospedadas na nuvem, é um tópico que eu queria deixar dar um foco bastante interessante, que é a tendência de automação dentro da resposta a incidentes. Como eu disse, as empresas já têm algum tempo investindo bastante nessa questão de proteção da infraestrutura, proteção de aplicações, mas agora elas precisam, de uma certa forma, dar uma resposta mais rápida a um incidente de segurança. Até porque a gente sabe que o impacto, na verdade, de um incidente, ele é diretamente relacionado, diretamente ligado ao tempo que você leva primeiro para detectar,
segundo, para responder, terceiro, para mitigar. Então você tem aqui uma camada que ela é super importante e é o que a gente vê como tendência também para 2025. O uso da inteligência artificial para automatizar a resposta a incidentes. Isso é um tanto quanto, vamos assim pensar, óbvio, porque com a quantidade massiva que nós temos de dados hoje, a quantidade de alertas que se geram, toda essa proteção que tem na infraestrutura de aplicações, você pode imaginar a quantidade de alertas que isso gera. E como que tem funcionado isso, por exemplo, no ano de 2024? Os próprios analistas de segurança, analistas do SOC, eles programam os sistemas para que gerem esses alertas para dentro do WhatsApp, do próprio celular desse analista. Então a gente fica pensando, como é que essa pessoa pode ter uma vida desse jeito? A quantidade de alertas que são gerados, a quantidade de alertas que são emitidos. Imagina esse analista recebendo esses alertas a qualquer hora do dia. Madrugada. Então a gente passa a ter um problema, na verdade 2 problemas aqui. O primeiro deles, eu costumo até brincar que eu falo que eu acho que 2024, 2025 nós vamos criar dentro da psiquiatria um novo CID, que vai ser a fadiga de alertas. Porque isso é muito importante observar isso, porque ele traz, como eu disse, 2 problemas. O primeiro deles, de fato, é a qualidade de vida dos profissionais de segurança. Não é novidade quando a gente olha relatórios recentes mostrando o índice de estresse que vem aumentando cada vez mais dos profissionais de segurança. É uma responsabilidade muito grande, né? É enorme. Então imagina você, num final de semana, numa madrugada, e a gente sabe que os times de segurança da informação nas empresas, eles não são times muito grandes, recebendo uma quantidade absurda de alertas. Então você tem um lado humano, que é um lado em que você vai, de uma certa forma, acabar aumentando o estresse, o nível de estresse daquele profissional. E segundo, a própria eficiência dessa tarefa. Será que esse profissional vai conseguir, no meio daquela quantidade enorme, massiva de alertas, distinguir o que é real e o que não é? Porque a gente sabe que tem alertas de fato que são falsos positivos ou falsos negativos também. Alertas que, de uma certa forma, eles não representam risco, mas tem alertas que são riscos reais. Então você pensa, numa madrugada, recebendo aquela quantidade de alertas, o que é que normalmente vai acontecer? O próprio analista vai, às vezes, silenciar um grupo desse, vai desligar temporariamente o celular porque ele está num cinema ou alguma coisa nesse sentido. E durante esse período de tempo, quem responde aos incidentes da empresa? E é por isso que é hoje o uso da inteligência artificial para proteção e respostas a incidentes, ele tem sido tão, de uma certa forma, buscado pelas empresas, que é o que a gente chama de Security Operations, ou seja, a operação da segurança da informação. E aí sim você consegue usar o que a gente tem de melhor em inteligência artificial para fazer essa triagem de alertas. Você usa, ela aprende através de tecnologias como Machine Learning, então ela aprende dentro da sua infraestrutura fazer essa triagem do que pode ser um falso positivo, um falso negativo, e de fato agora você passa a executar o que tecnicamente a gente chama de playbooks, mas nada mais é do que automações, ou seja, eu identifiquei esse alerta, o que eu tenho que fazer logo em seguida? Então é uma sequência de ações que eu preciso fazer de forma automatizada, justamente para que eu possa, primeiro, verificar se aquele alerta ele é real ou não, e segundo, se for real, já tem algumas ações de contramedida que podem ser aplicadas de forma automática. E aí, simultaneamente, a própria inteligência artificial pode acionar o analista de segurança, mas agora com algo muito mais palpável, refinado, limpo, aonde o analista ele vai receber aquele alerta já feito uma triagem, já com uma ação de contramedida, seja ela mesmo que temporária, implementada, aí sim ele vai conseguir dar uma atenção diferenciada. E ele vai saber que quando ele receber esse alerta, de fato é algo importante. Então é agora... priorizado também, né? Justamente. Quais seriam os mais... perigosos ali, né, que ele tem que olhar primeiro. Os mais impactantes, os mais importantes, de uma certa forma, que ele tem justamente essa camada de triagem. Então é usar o que a gente tem de inteligência artificial, de machine learning, justamente para automatizar essa primeira resposta a incidentes, para que deixe aí o time de segurança da informação para um viés muito mais, para uma ação muito mais estratégica do que de fato ficar olhando milhares e milhares e milhares de logs. Então, de uma maneira geral, inteligência artificial continua sim sendo utilizada para fins de ataques cibernéticos,
Da mesma forma que em 2024 o uso para fazer ataques de phishing, redes sociais, é muito comum hoje a criação de perfis de redes sociais totalmente automatizados via inteligência artificial. Vídeos, né, que você já não consegue E distinguir justamente, voz. o que é real do que não é real, né? Exatamente. Mas, por outro lado, agora sim a gente já vê uma tendência das empresas a usarem massivamente também essa própria tecnologia de inteligência artificial, mas para fins da proteção, da resposta a incidentes. Então é uma boa dica aí para 2025. E as soluções, né, de cibersegurança já estão vindo com essa inteligência Exato. artificial embarcada, né, para... Justamente, ela vem nativo já, ou seja, as atualizações das soluções de segurança de uma certa forma, elas já vêm com essa inteligência nativa embarcada. Então o cliente, nesse caso, ele não precisa ter um investimento, todo o investimento novamente para passar a utilizar a inteligência artificial, toda essa tecnologia nova. Então ele, de uma certa forma, já vem embarcado dentro da solução que ele já possui. O relatório traz uma preocupação com relação ao aumento, né, da combinação entre ataques físicos e virtuais, né? Ou seja, a mistura aí do mundo real com o mundo virtual em ataques cibernéticos, né? Como que isso pode acontecer e qual é o objetivo dos criminosos nesses casos, né? Por que essa combinação entre virtual e real? Isso é um ponto que parece ficção, mas não é. A gente já vem acompanhando alguns grupos criminosos que mundialmente vêm fazendo esse tipo de coisa e está muito relacionado à primeira previsão, que é o uso massivo e extensivo do Crime as a Service. Por quê? Quando a gente fala na questão da especialização das quadrilhas, dos grupos criminosos, vamos pegar, por exemplo, em uma das partes, que é a própria engenharia social. Os ataques cibernéticos, esses grupos que faziam esse tipo de ataque de engenharia social, eles ficavam basicamente fechados no mundo online. Então eles iriam tentar telefonemas, eles iriam tentar, de uma certa forma, phishing, mandar e-mails, redes sociais, então toda a abordagem de uma forma online. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma maturidade das empresas. As empresas elas estão aumentando o seu nível de maturidade em cibersegurança. Então, de uma certa forma, investindo em tecnologia, e isso vai ficando cada vez mais difícil para esses grupos de cybercrime. Então, o que eles estão fazendo agora? Eles estão juntando os grupos criminosos, de uma certa forma, que já atuavam somente no ambiente online, com quadrilhas especializadas do mundo físico. Então, como é que isso funcionaria na prática? A própria engenharia social, enquanto você tem um grupo tentando, de forma online, fazer esse primeiro ataque, se eles não conseguirem, ou até mesmo simultaneamente, você passa a ter uma quadrilha que está olhando fisicamente, tentando invadir uma empresa de uma certa forma, tentando burlar uma catraca, um portão, a fim de fato, de conseguir um ataque, ou até mesmo sequestros. Já tem casos relatados de sequestros de pessoas em que a necessidade é, por exemplo, roubo de credenciais. Mas aqui é um nível muito elevado, mas a gente pode olhar um pouquinho a menos. Ou seja, olhar, de uma certa forma, pessoas querendo instalar pendrives, instalar arquivos fisicamente. Então, essa comunicação, esse intercâmbio entre quadrilhas no mundo 100% online e quadrilhas que estavam, de uma certa forma, que agem no mundo físico, isso está acontecendo. E a gente vem observando. E isso traz um sinal de alerta, porque você expande o que a gente chama de superfície de ataque. Agora não, mas de uma certa forma, a gente tem que olhar esse contexto de segurança de uma maneira mais ampla. Porque você pode ter um problema online, a gente fala muito com os nossos funcionários do tipo, olha, não clique nesse link, cuidado com esse arquivo quando você recebe, mas agora também, cuidado com as pessoas que estão próximas, né? Porque essa conscientização, né, tá crescendo cada vez mais de você saber que não pode aceitar qualquer PDF que você recebe por e-mail, mas essa questão física, às vezes a pessoa ser abordada por alguém falando que é, não sei, da TI ou que é de algum lugar e olha, eu preciso olhar seu computador, as pessoas não estão esperando por aquilo, né? Imagina que isso vai acontecer, né? E a nossa investigação, normalmente, esse monitoramento que a gente faz, é o interessante que esse intercâmbio entre o mundo online e o físico, ele acontece, na sua grande maioria, na cadeia de suprimentos. Ou seja, é utilizar terceiros
que já prestam um serviço para Aham. para aquela empresa que é alvo, que eles gostariam de fazer um ataque cibernético, e de uma certa forma se passar por um terceiro fisicamente, Sim, por um pensando funcionário de. inclusive em empresas, em fábricas, né, em ambientes de Exatamente. OT ou um armazém, algo, né, que seja mais de fácil acesso. A gente não precisa pensar propriamente num escritório, né, que seria um ambiente talvez mais controlado, né, mas É, pode acontecer em qualquer tipo de ambiente, né, de uma empresa mesmo. nós tivemos alguns casos em que nós acompanhamos mundialmente de empresas, por exemplo, que tem toda aquela questão da proteção online, da infraestrutura, das aplicações e sofreram ataques cibernéticos que, quando foram fazer uma investigação mais aprofundada, viram que tinham dispositivos físicos instalados no próprio teclado dos computadores, tinham de fato dos notebooks. Então é um nível a mais, aumenta muito essa superfície de ataque e esse intercâmbio entre quadrilhas, vamos assim dizer, especializadas. Então é um sinal de alerta. Não muda muito a preocupação que nós, na área de segurança, temos que ter, mas agora a gente precisa, como eu disse, tomar cuidado só para não ficar nessa questão do cuidado com o e-mail, cuidado com o arquivo, cuidado com o site que você acessa, mas sim com o contexto de maneira geral. Segurança física sempre foi um domínio importante dentro da segurança cibernética e cada vez mais agora precisa ser levado a sério. A gente precisa cuidar do ambiente físico para evitar esse tipo de problema, porque os criminosos, eles, de uma certa forma, quando a gente protege de um lado, eles vão buscar uma brecha de outro. Certo. E até por isso é importante, né, sempre muito importante, aí é outro ponto que o relatório traz, que é a questão da colaboração, né, entre empresas públicas e privadas, né, nessa troca de informações, né, sobre ataques cibernéticos, sobre dados coletados, né, que inclusive é uma área que a Fortinet investe bastante, né, participando, né, de vários grupos para compartilhar informações, mas é algo que o relatório traz também como grande, com uma grande importância para 2025, né? Porque exatamente por tudo isso que a gente está conversando aqui, é uma guerra que não dá para lutar sozinho, né? A gente precisa de colaboração entre empresas. Como que você enxerga isso e se é uma tendência realmente que está aumentando, que as empresas estão mais preocupadas com esta questão de compartilhamento de informações? Isso é tão importante, inclusive em 2025, agora o encontro do Fórum Econômico Mundial teve como assunto, como tema, justamente a colaboração. Porque a colaboração não somente entre, quando a gente fala colaboração, parece algo muito amplo, né? Público, privado, governo, empresas, mas a gente precisa olhar talvez cada vez mais próximo da gente. Por que não ter grupos, por exemplo, de empresas do mesmo setor, da mesma vertical de negócios? Porque a gente sabe que ataques cibernéticos, eles são muito parecidos. E eles visam, na verdade, alguns setores em específico. Então, se uma empresa de um determinado setor, por exemplo, saúde, educação, varejo, ele sofre um determinado tipo de ataque, é muito provável que esse ataque vai ser repetido em empresas do mesmo setor. Eu imagino que eles façam esses ataques ao mesmo tempo, inclusive, né? Vamos ver quem cai, né? É porque, vamos assim dizer, a vulnerabilidade ela é quase a mesma. É muito comum, como eu disse, empresas usarem, por exemplo, os mesmos softwares. Empresas do mesmo setor, da mesma vertical de negócio, usarem softwares muito parecidos. Então, assim, uma exploração, uma falha que acontece em uma empresa de um determinado setor, ela é muito possível que ela aconteça em outra empresa do mesmo setor. Então, ter esse compartilhamento, esse micro compartilhamento entre empresas do mesmo setor, ele é muito importante, porque você, de uma certa forma, você vai tornar o ecossistema muito mais seguro, muito mais maduro, para, de uma certa forma, enfraquecer o outro lado, que é uma cadeia complexa, né, de evolução, de ameaças cada vez mais avançadas. Então, quanto mais a gente compartilha, mais a gente enfraquece o outro lado. Certo. Bonatti, infelizmente a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas eu queria que antes você passasse, né, fizesse um resumo para nossa audiência, né, diante de tudo isso, né, que a gente está conversando, diante desse cenário
novo que está começando, né? Quais são as principais dicas que você daria, então, para as empresas, né? Como que elas podem se proteger? Num contexto geral, Marina, como a gente já falou muito das possíveis vulnerabilidades que nós temos aqui, o crime as a service, a junção do crime virtual com o crime físico, a junção, o intercâmbio entre quadrilhas especializadas, o uso massivo de inteligência artificial também do lado dos ataques e principalmente exploração de vulnerabilidades de aplicações workloads em nuvem. O que a gente precisa fazer como estratégia para 2025 é como a gente pode, de uma certa forma, mitigar esse risco. Porque na segurança da informação a gente trabalha em cima de mitigação de riscos e priorização. Então, olhando esse contexto, que é o que a gente vem avaliando e monitorando, a Fortinet hoje, por exemplo, conta com mais de 1 milhão de sensores espalhados pelo mundo, justamente para que a gente possa acompanhar essa movimentação. E baseado nessa movimentação, trazer dados que possam auxiliar os nossos clientes a tomar, por exemplo, decisões estratégicas de prioridade de investimentos. Vou dar um exemplo. Se você é um cliente que, de uma certa forma, tem aplicações já em uso massivo na nuvem, olhar essa questão das vulnerabilidades das aplicações, erros de configuração, permissões de acesso, ela é uma prioridade. Se você, de uma certa forma, ainda está nesse caminho de migração para a nuvem, talvez você consiga, dentro da sua análise de riscos, colocar isso dentro de um segundo, terceiro momento e priorizar outra situação, por exemplo, a proteção da própria infraestrutura, se você ainda não chegou ainda nesse nível de maturidade. Mas, de maneira geral, essas são as dicas que eu dou para análise de risco. Primeira coisa, olhar cuidadoso com aplicações workloads em nuvem, o uso de inteligência artificial para automação de resposta a incidentes. Hoje, como eu disse, quanto mais rápido a gente trabalhar na detecção, na resposta e na mitigação de um ataque, menor vai ser o impacto, menor vai ser o prejuízo, consequentemente menor o dano para a empresa. Então, o uso de inteligência artificial com esse viés, que é o que nós chamamos dentro da área de segurança de Security Operations, né, que é a operação da segurança da informação, ele é um ponto muito importante. E também a questão do compartilhamento, ou seja, compartilhar cada vez mais, não olhar esse compartilhamento como algo, esperar que o governo crie algo muito grande, como, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, que trouxe essa questão do compartilhamento, mas sim criar microcompartilhamentos dentro da sua própria indústria. Tem iniciativas muito interessantes que, até no próprio Brasil, que juntam setores verticais de negócio, especificamente da área de segurança, para trocar informações, trocar experiência. Então, fazer isso é de extrema importância. Muito bom, Bonatti. Bom, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, foi uma conversa muito valiosa, né? Que para começar, né, o ano, né, tomando algumas atitudes, né? Sempre também preocupado com as atualizações, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Muito obrigada pela conversa mais uma vez. Eu que agradeço. E a nossa audiência, muito obrigada por nos acompanhar. Nós vamos deixar aqui o link dos relatórios mencionados na descrição, então se você quiser conferir é só clicar lá. Aproveita para deixar seu comentário, mandar suas sugestões e ajude a gente a construir esse que já é o maior podcast sobre cibersegurança do Brasil. É isso, pessoal, ficamos por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!